Treinar todo dia pode estar te deixando com o mesmo corpo e isso vai soar estranho no começo. Mas se você é uma daquelas pessoas disciplinadas que não faltam no treino, que vai à academia de segunda a segunda, que sente orgulho de nunca ter pulado um dia e mesmo assim se olha no espelho e vê praticamente o mesmo corpo, mês após mês, então esse vídeo é para você, porque talvez o seu maior problema não seja falta de esforço, mas esforço demais no lugar errado. E quanto mais você insiste, mais você se afasta do resultado que quer. Eu sei que ouvir isso dói, porque ninguém gosta de escutar que aquilo que acredita ser virtude, na verdade, pode estar sabotando o próprio progresso. Mas fica comigo até o final, porque entender isso pode mudar completamente o seu corpo e sua relação com o treino. Existe uma mentira muito comum no mundo fitness, que diz que quanto mais você treina, mais resultado você tem. E isso parece lógico, parece até óbvio, mas o corpo humano não funciona como uma máquina que responde de forma linear ao esforço. O corpo funciona por adaptação e adaptação. Não acontece durante o treino, ela acontece fora dele. O treino não constrói músculo, o treino apenas gera um estímulo, um estresse, uma quebra de crescimento real. Acontece quando você descansa, quando você recupera, quando você dorme, quando você se alimenta, você respeita os limites biológicos do seu corpo. E o grande problema é que a maioria das pessoas acredita que descanso é a coisa de preguiçoso, enquanto na verdade descanso é a parte do treino, tão importante quanto levantar peso. Quando você treina todos os dias sem estratégia, sem variação de estímulo, sem ciclos de intensidade e principalmente sem recuperação adequada, você coloca o seu corpo em um estado constante de estresse. E o corpo, quando está estressado, não constrói, ele apenas sobrevive. Ele economiza energia, ele reduz o desempenho, ele segura gordura, ele dificulta ganho de massa muscular, ele altera hormônios e entra em modo de defesa. E aí acontece algo curioso, você sente que está fazendo tudo certo, porque não falta treino, não falta esforço, não falta disciplina, mas o corpo não responde porque biologicamente ele não consegue responder tudo isso. E talvez você já tenha vivido isso, você começa empolgado, treina todos os dias, nas primeiras semanas, até ver alguma mudança inicial, depois o corpo simplesmente trava, o peso não sobe, a definição não aparece, a força não aumenta, o cansaço começa a acumular, o sono piora, a motivação cai, mas mesmo assim você continua indo, porque parar parece errado, parece fracasso, parece que você está regredindo. Esse ciclo prende milhares de pessoas em um corpo estagnado por anos. Treinar todo dia não é sinônimo de treinar bem, e isso precisa ficar muito claro, porque o problema não é a frequência em si, o problema é a falta de inteligência por trás dessa frequência. Atletas profissionais treinam todo dia sim, mas eles têm controle de volume, controle de carga, controle de intensidade, equipe multidisciplinar, alimentação calculada, sono monitorado, e mesmo assim eles respeitam fases de descarga. Agora, compare isso com a realidade da maioria das pessoas que trabalham o dia inteiro, dormem mal, comem correndo, vivem estressados e ainda acham que treinar pesado todo santo dia vai compensar tudo isso. O corpo não perdoa, ele apenas responde às condições que você dá a ele. Outro ponto importante é que treinar todo dia geralmente significa treinar sempre igual, mesmo treino, mesmas cargas, mesmos exercícios, mesma intensidade. O corpo se adapta rápido ao que é repetitivo e quando não há progressão real, não há motivo para mudar. E aí você entra em um platô eterno, onde se esforça muito para manter o que já tem, mas nunca cria estímulo suficiente para evoluir e ao mesmo tempo nunca descansa o suficiente para permitir que essa evolução aconteça de verdade. O pior dos dois mundos. Existe também o fator hormonal, que quase ninguém fala, mas que impacta diretamente seus resultados. Quando você treina demais, sem recuperação adequada, seus níveis de cortisol aumentam. Cortisol é o hormônio do estresse, e cortisol alto constantemente dificulta o ganho de massa muscular, a perda de gordura e piora a retenção de líquido, aumenta a inflamação corporal e atrapalha até sua disposição mental e emocional. E aí, você começa a se perguntar por que, mesmo treinando tanto, seu corpo parece inchado, flácido, cansado, sem vida, e a resposta pode estar justamente no excesso de treino. Muita gente confunde sensação de cansaço com sensação de treino.
bem feito. E muita gente confunde sensação de cansaço com sensação de treino bem feito. E isso é um erro grave. Sair morto da academia todos os dias não é sinal de eficiência, é sinal de descontrole. O treino eficiente é aquele que gera estímulo suficiente para adaptação e não exaustão crônica. E existe uma linha muito clara entre intensidade produtiva e desgaste inútil. E quando você cruza essa linha, o corpo para de evoluir. E talvez agora você esteja pensando, mas eu conheço pessoas que treinam todos os dias e têm um corpo incrível. E isso é verdade, mas o que você não vê é todo o contexto por trás disso. Genética, histórico esportivo, tempo de treino, estratégia, descanso, alimentação. Muitas dessas pessoas não treinam pesado todos os dias. Elas alternam estímulos, dias mais leves, dias mais intensos, dias de técnica, dias de recuperação. O problema é que a maioria das pessoas copia apenas a frequência, ignora o planejamento. Treinar menos dias muitas vezes gera mais resultado porque permite que você treine melhor. Quando você realmente treina, permite que você recupere, permite que você durma melhor, permite que o sistema nervoso se reorganize, permite que o músculo cresça. E isso assusta porque vai contra tudo que te ensinaram, que faltar um dia é perder resultado, quando na verdade muitas vezes é justamente o contrário. É no dia que você não treina que o corpo acaba mudando. E aqui entra um ponto crucial. Se você treina todo dia e está sempre cansado, sempre dolorido, sempre sem progressão, sempre desmotivado, isso é normal. Isso não é falta de força de vontade. Isso é sinal de que algo está errado. E ignorar esses sinais só piora a situação. O corpo fala o tempo todo. O problema é que as pessoas aprenderam a ignorar esses sinais em nome de uma disciplina cega que gera resultado. Outro erro comum de quem treina todo dia é tentar compensar dieta, treino e descanso apenas com mais treino. Acaba comendo mal, treina mais, dorme pouco, treina mais, está estressado, treina mais, e isso cria um ciclo vicioso, onde o treino deixa de ser ferramenta e vira punição. E o corpo não responde bem à punição, ele responde à inteligência. E se você está preso nesse ciclo, talvez esteja se perguntando, então o que eu faço? Paro de treinar, diminui a frequência, descanso mais, e a resposta não é simplesmente parar, a resposta é treinar com propósito, entender que menos pode ser mais, quando o menos é bem feito, entender que descanso não é fraqueza, entender que progresso não é linear, entender que o corpo não muda na base da força bruta, mas da estratégia. Você precisa entender que músculo cresce quando há estímulo, recuperação e adaptação. Se um desses pilares falha, todo o processo falha. Não adianta treinar todos os dias se você não dá ao corpo a chance de responder àquele estímulo. Não adianta suar todos os dias se o sistema nervoso está sobrecarregado. Não adianta comer limpo se o cortisol está sempre alto. Não adianta fazer tudo certo na teoria se na prática você está ignorando a biologia básica. Muitas pessoas treinam do dia porque têm medo de perder o que conquistaram, mas o que elas não perceberam é que na verdade já estão perdendo tempo, energia e potencial porque não evolui. Porque não evoluir também é uma forma de perda, e às vezes dar um passo atrás estrategicamente é o que permite dar vários passos à frente. Se você se identificou com isso, se você treina e sente que está patinando no mesmo lugar, e talvez o problema não seja falta de esforço, talvez seja excesso dele. E o corpo não premia quem mais sofre, ele premia quem entende como ele funciona. E o mais interessante é que quando você ajusta isso, quando você respeita o descanso, quando você organiza melhor os seus treinos, quando você para de treinar por culpa, começa a treinar por estratégia, os resultados aparecem mais rápidos, com menos desgaste, mais disposição, mais constância e menos frustração. E isso muda completamente sua relação com a academia, com o espelho e com você mesmo. Então, antes de se perguntar se precisa treinar mais, comece a se perguntar se precisa treinar melhor, se precisa descansar mais, se precisa organizar melhor seus estímulos. Porque treinar todo dia pode sim estar te deixando com o mesmo corpo, e continuar insistindo nisso não vai mudar e dar resultado. Se você chegou até aqui, isso fez sentido para você, é porque em algum nível você sabe que algo precisa mudar. E mudar não significa desistir, significa ajustar, e quem ajusta cresce. Quem insiste no erro apenas se cansa. Então eu espero que você tenha gostado. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.